Olá a todos, nós iremos dar continuidade aos fundamentos da gestão de projeto, agora nessa segunda parte, e eu irei tratar da gestão do escopo, a gestão do cronograma ou do prazo, gestão dos custos, gestão da qualidade e gestão dos recursos. Lembrando sempre que as 4 primeiras são aquelas que formam a restrição de um projeto, são as atividades essenciais que não devem faltar na execução de um projeto. A primeira delas é o gerenciamento do escopo, que trata dos processos que são necessários para garantir a complementação de um projeto, com seus trabalhos e suas atividades. E ele vai determinar, inclusive, a estimativa de como o projeto vai ser concluído. Ele envolve, então, planejamento, sua definição, a criação de uma estrutura analítica de um projeto, nós iremos ver com detalhes, a verificação desse escopo e possíveis controles das suas alterações. O planejamento de um escopo ele tem como resultado o que nós chamamos de Project Charter, que é o plano sumário de um projeto. O que quer dizer isso? É um documento que reconhece formalmente a sua existência e é autorizado pelo PMO e pelos seus patrocinadores. Ele inclui justificativa, seus objetivos estabelecidos com as suas metas, a descrição do produto, do serviço que compõe esse projeto e a designação, o direcionamento da responsabilidade do projeto com seu gerente e a sua equipe. Um exemplo importante dentro do escopo é a técnica da estrutura analítica de projetos, também conhecida como WBS em inglês. O gerenciamento de projetos, então, ele precisa ter como se fosse uma estrutura, e essa estrutura ela pode ser desenhada através de um gráfico. E esse gráfico ele indica o projeto na sua essência, suas entregas, como se nós usamos aqui um exemplo de um churrasco, né? O local onde vai ser realizado, quem vai executar esse serviço, se vai ter atividade de entretenimento e se vai existir também um responsável operacional e administrativo desse projeto, no caso a execução de um churrasco. Existem as suas subentregas, aqui nós chamamos de macros e submacros de um projeto, que para definir detalhes você pode desdobrar esse macro em outras atividades de entrega. E dentro dessa atividade nós chamamos de pacotes de trabalho, que podem compor um conjunto de passos ou atividades realizadas em cada uma dessas entregas. Então, esse exemplo aqui, nós podemos observar que a estrutura de um buffet pode ter várias atividades, como as cadeiras e mesas, os pratos, talheres, copos, e isso precisa ser bem delineado. O escopo, na verdade, ele é um componente da gestão de integração de um projeto, porque antes do projeto começar, ele tem um grande business case, de um plano que contém quase todas as etapas do projeto, mesmo ele não sendo ainda executado. Então é como se fosse uma visão panorâmica do projeto. E ele vai descrever as atividades necessárias para garantir ou assegurar que vários elementos do projeto sejam adequadamente coordenados, como a elaboração do plano do projeto, a execução desse plano e o controle das alterações. Eu trouxe aqui para vocês os tópicos essenciais num plano de um projeto, que seria então o seu sumário executivo, a sua descrição clássica, o Project Chart, que é esse projeto básico com a sua estrutura analítica, o plano de prazos com seu cronograma, a gerência dos custos e as linhas de base, ou seja, as estimativas essenciais para o desempenho desse projeto, os requisitos que serão analisados para o controle da qualidade desse projeto, quem são os recursos humanos envolvidos, um plano de comunicação, em que medida as comunicações vão ser apresentadas para os clientes, para as partes interessadas, o gerenciamento de riscos, ou seja, apurar quanto de cada atividade tem um grau de risco, nós iremos ver isso na terceira parte do nosso conteúdo. Um plano de aquisições, quem são os fornecedores envolvidos nesse projeto, como será a entrega e o fechamento final desse projeto, algumas definições em termos-chave, se forem termos técnicos,
e outras informações necessárias. O gerenciamento do prazo, ou do cronograma de um projeto, tem como incumbência controlar a atividade, a vida desse projeto. E ele inclui, então, processos necessários para realizar todas as atividades até o término no prazo previsto. Ele também conta com a definição das atividades, o sequenciamento das atividades, quem vem antes, quem vem depois, a estimativa de duração em cada atividade, então é a unidade temporal associada a cada atividade de execução desse projeto, o desenvolvimento de um cronograma, nós vamos ver alguns exemplos, e o controle desse cronograma. Então, reforçando, a gente precisa definir em cada elemento da estrutura analítica do projeto, que é esse exemplo aqui que eu estou passando para vocês, uma definição de uma macro ou de uma atividade maior do projeto. Então, esse outro exemplo aqui eu estou dando como se fosse um projeto de pesquisa para vocês no TCC, por exemplo. Então, você define os objetivos e diretrizes desse projeto, de execução de um trabalho final, a sua metodologia, como você vai levantar os dados, as análises, a construção desse anteprojeto, seu ajuste, reformulação e o relatório final. Então, se vocês observarem, isso são as entregas maiores de um determinado projeto. Se nós pegarmos aqui o relatório, ele tem um conjunto de subentregas ou de microatividades, como texto, digitação, desenhos, cópias, montagem, e dentro de cada uma dessas subentregas, nós temos o quê? Suas atividades. Nós chamamos isso, então, de pacote de trabalho. Então, cada grande atividade tem o seu pacote de trabalho, como preparar a minuta, rasunhar as tabelas, preparar o croquis dos gráficos, enfim. Isso tudo vai compor todas as atividades que vão ser úteis dentro da estrutura analítica de um projeto. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de diagramas que podem organizar a visão gráfica do tempo de um projeto. Existe o diagrama de precedência, que é esse primeiro aqui, onde a gente pode observar o início do projeto, suas atividades e até o seu final. Então, e dentro dela nós temos aqui a atividade, a seta seriam os pontos, né, onde vai destinar cada atividade, e dentro dela os seus nós. Um outro diagrama muito usado para descrever o tempo de um projeto é o diagrama de flechas. Eu particularmente prefiro esse diagrama, em que você estabelece exatamente os pontos, os nós, e as flechas ligam esses nós, e entre os pontos, os nós, existe a descrição das atividades. Esse é um exemplo tirado de um software que mostra um cronograma e ao lado dele um gráfico, e nesse gráfico é muito parecido com um gráfico de Gantt, eu vou comentar logo na sequência, que mostra exatamente quando termina uma atividade e quando ela deve começar. Então aqui a gente tem os marcos de um projeto, as grandes entregas, seus pacotes de trabalho e quanto tempo ele dura, inclusive a data de início e a data de final. Assim, nós podemos estabelecer quando essa atividade ela tem de tempo e quando ela termina e precisa passar para o outro momento. Isso aqui é um exemplo de gráfico de Gantt, é muito comum também. Ele é uma representação gráfica que, similarmente ao diagrama de precedência ou de flecha, compõe um elemento visual de um cronograma. Então a gente pode observar aqui, ó, que aqui está mostrando o WBS, a estrutura analítica do projeto, com suas marcas, suas atividades e os seus pacotes de trabalho que compõem cada uma dessas atividades. Então esses são alguns exemplos que nós comentamos. A gente tem aqui o gráfico de Gantt, tem o gráfico de Marcos, que é um outro exemplo. O que apareceu ali em cima é o gráfico de Gantt. E ainda nós temos o diagrama de rede, que eu já comentei com vocês, que é um outro elemento gráfico que pode aparecer geralmente nos sistemas de projeto. Vocês vão ter a oportunidade de, ao conhecer os fundamentos da gestão de projetos, ir
acessar um sistema de projeto, existem alguns gratuitos, com modos limitados mais gratuitos, em que vocês basta alimentar o cronograma e que ele automaticamente vai preparar todos esses gráficos e elementos visuais. Mas ainda falando sobre o conteúdo da gestão de prazo, nós temos aqui os elementos de um cronograma preliminar, que seriam as atividades no gráfico de flecha, e aí a duração em dias, os exemplos num diagrama de precedência, que são os quadradinhos, ou num gráfico de flecha, que são as esferas, né? Cada uma delas tem esses elementos, eu vou comentar exatamente no complemento dessa aula, como se monta um diagrama de flechas. Existe também outra medida chamada caminho crítico, que determina as folgas que cada atividade tem, e aí você pode calcular essas folgas e identificar as atividades que não têm folga, e essas atividades que não têm folga nós chamamos de caminho crítico, ou seja, elas não podem atrasar. No vídeo, na sequência que eu vou apresentar para vocês, tem essa aplicação. Então, a gente pode observar aqui os elementos essenciais na construção de um diagrama que desenha esse cronograma, né? Você tem a primeira data de início da atividade, a data de término dessa atividade, e depois tem a última data de término dessa atividade e a última data de início. E eu vou explicar como se compõe, como se monta esse diagrama no vídeo complementar de aplicação. Esse vídeo agora é só de conceitos. Bom, falando um pouco sobre gerenciamento de custos, ele envolve os processos dentro da área de planejamento, mas as estimativas do orçamento de um projeto e os controles de cada custo que envolve essas atividades, para que o projeto seja finalizado com não muitas surpresas em termos de custo. Então você precisa definir as estimativas de custos, o seu orçamento e quais são as medidas de controle desses custos. Aqui eu trouxe alguns elementos básicos nessa própria tabela, mas também eu vou deixar disponível para vocês um vídeo que faz um overview do gerenciamento de custos também. Bom, é importante a gente compreender que o projeto ele existe custos fixos e variáveis, que existem custos diretos e indiretos. Bom, custos fixos são aqueles custos que, por mais que você acelere a atividade, eles vão ser o mesmo. Já os custos variáveis, se você conseguir mexê-lo e manipulá-lo, esses custos podem ser reduzidos ou aumentados. Os custos diretos são aqueles que são vinculados à atividade central de um projeto, e os custos indiretos aqueles que são complementares, ou seja, nós chamamos até de despesas na linguagem mais contábil. Existem também algumas metodologias, você pode fazer analogias com projetos anteriores, que nós chamamos então estimativas por analogias. Existem as estimativas por modelagem paramétrica, que é um exemplo um pouco mais avançado, e a estimativa bottom-up, em que você vai pegando o orçamento de cada uma das atividades e vai somando. Geralmente essa é uma estimativa muito utilizada em projetos mais simples, digamos assim. Então você pode orçar cada atividade, por exemplo, o salário dos encarregados nas equipes de projeto, a previsão desses custos, define o total mensal desse custo e associa isso, por exemplo, a essa atividade. Você está fazendo o que aí? Você está fazendo uma estimativa e uma orçamentação. Se você pegar um cronograma e montar todas as suas atividades, tanto em termos de tempo como em termos de custo, se você somar todas as atividades, acumulando-as, você tem uma figura que nós chamamos de curva S. É esse exemplo aqui. Esse gráfico ele mostra a evolução do projeto com dados acumulados. Isso é muito importante porque nós vamos gerar uma técnica chamada análise do valor agregado, que define os custos essenciais e o tempo, indicadores importantes para o projeto. Esse é um exemplo de uma curva da análise de valor agregado, ou Earned Value Analysis, ou EVA, que você pode definir dentro do custo acumulado, e aqui o tempo, então, olha, a gente está falando de custo, aqui a gente está falando de prazo. E no momento de medição, porque o projeto ele é medido a todo momento para analisar a sua evolução, você consegue ter, então, o valor planejado, o custo real que você estimou, e aqui quanto você já agregou. Por isso nós chamamos de valor agregado. Eu vou explicar isso em detalhes no exemplo aplicado no vídeo
complementar a essa aula. O quarto elemento essencial, então, da gestão de projetos é o gerenciamento da qualidade. E no gerenciamento da qualidade, nós temos uma área de conhecimento dentro de uma atividade, de um projeto, que inclui as atividades que a organização tem para medir, controlar se cada uma das atividades, as entregas do projeto estão dentro dos requisitos de qualidade estabelecidos lá no início, no Project Charter. Então você precisa planejar a qualidade, você precisa realizar que essa qualidade seja garantida e para isso você precisa controlar. Eu separei aqui para vocês 7 ferramentas básicas que não são especificamente para projetos, mas são muito utilizadas em projetos, que são as 7 ferramentas da qualidade, que é uma disciplina à parte no curso de formação em engenharia e administração, tá certo? Mas eu deixei também disponível, e está aí um vídeo de complemento que explica as 7 ferramentas da qualidade, entre elas o fluxograma, o diagrama de causa e efeito, ou chamado espinha de peixe, que na verdade é o diagrama de Ishikawa, a folha de verificação, também conhecida como checklist, o diagrama de Pareto, uma estimativa de 80-20 para as atividades que são principais e as atividades que são secundárias, um histograma, quando você organiza os dados de um projeto dentro de um histograma, as cartas de controle, que podem medir os efeitos lineares, né, de tops e vales de um projeto, e o diagrama de dispersão, que a gente vai comentar rapidamente quando a gente falar sobre gestão de risco na terceira aula. Okay? Então tem um vídeo complementar que vocês podem assistir também. Vamos lá. Também existem outros critérios que não são envolvidos especificamente na área de qualidade, mas são muito importantes para verificar se o projeto ele é viável e ele pode também fazer parte, dentro do plano de projeto, uma estimativa com os indicadores financeiros. Então a gente tem, por exemplo, uma análise de custo-benefício, que nós chamamos geralmente de análise de sensibilidade, onde você compara os custos do projeto e uma vantagem financeira esperada. Se os custos financeiros são menores do que essa vantagem financeira esperada, você pode prosseguir com o projeto. Outras técnicas que são muito conhecidas na área financeira, e vocês, por exemplo, na trajetória do curso, entendem os elementos iniciais na disciplina de matemática financeira e o complemento dessas técnicas na disciplina de administração financeira 2, que vai falar sobre análise de investimento, eles são importantes também para avaliar qualquer tipo de projeto, inclusive o que nós estamos comentando aqui, mas são conteúdos importantes para análises de projetos, né, num conhecimento mais intermediário e avançado. Eu estou apresentando para vocês, inclusive deixei um vídeo conceitual de 5 minutos que explica com um pouco mais de detalhes cada uma dessas 3 técnicas, do payback, do valor presente líquido e da taxa de retorno. O payback diz respeito a uma análise em que você compara o tempo em que você retorna o investimento feito nesse projeto. Então, ele tem uma medida, um indicador de desempenho em termos de tempo. Já o valor presente líquido é uma técnica que mostra o valor financeiro quando você compara o investimento inicial e todo o fluxo de caixa desse projeto, o fluxo de caixa projetado, obviamente. Quando você traz o valor presente, se esse valor for superior a zero, né, se ele é um valor positivo, mostra que esse projeto, por exemplo, é um projeto viável. E a terceira taxa, que é uma taxa, a terceira técnica, perdão, que é uma taxa interna de retorno, chamada de TIR, ela compara a taxa que esse projeto pode ter, então em termos percentuais, com taxas médias de atratividade que o mercado financeiro pode oferecer. Ou seja, se vale a pena realmente investir nesse projeto ou se vale a pena pegar esse dinheiro e aplicar no mercado financeiro, por exemplo. Então, esse foi o conteúdo da nossa aula 2, é o conteúdo conceitual. Na sequência, vocês também vão ter um vídeo que é a aplicação de 3 das principais técnicas de fundamentos de projetos. O WBS, para escopo, o PERT e o CPM para a gestão de tempo e a análise agregada de projetos para gestão de custos. Te vejo na aula de aplicação. Um abraço.